A arte de projetar. Estaremos lendo como texto básico o Salmo 15, versículos de 1 a 4. Quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que pratica a justiça e fala a verdade que procede do coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele que despreza o perverso e honra os que temem ao Senhor. Salmo 15, de 1 a 4. Usando o telão para ilustrar, quando adolescente, vendo pela primeira vez um filme num telão, quando alguém viu a minha curiosidade, me explicou como funciona. Aquela imagem estava no projetor, usando o telão para mostrá-la aos espectadores. Vivemos em meio a uma sociedade onde existem pessoas que amam e estimulam aqueles que falam e fazem coisas boas. Porém, existem aqueles que preferem usar as suas maldades para encontrar apenas os defeitos para divulgar. Quando não encontra defeitos, inventa, pois o seu objetivo é denegrir a imagem alheia para tentar tirar proveito próprio. Isso tem sido comum nas campanhas políticas. No livro de Daniel, no capítulo 6, os invejosos inimigos do profeta inventaram uma calúnia do mesmo para destruí-lo através dos leões na cova. Como a inveja e o ódio são armas que os maldosos usam para destruir os outros, não percebem que eles acabam sendo as vítimas de suas próprias armas. Como o escorpião, que morre ao ser ferido pelo veneno do seu próprio rabo. O fofoqueiro e suas telas de projeções. Quando eu era criança, era comum ver crianças fazendo algo errado e usar outros como telão para desviar o foco e a disciplina de si mesmos. Quantas vezes vimos crianças levando surras injustas dos pais por culpas dos outros? Na psicologia das relações humanas, quando uma pessoa só vê os defeitos dos outros e passam a divulgar, na verdade, quando o fofoqueiro diz algo para denigrir alguém, ele está falando de si mesmo. Ele é o projetor e a sua vítima é a tela de suas projeções maléficas. Nas campanhas políticas, existem aqueles candidatos hábeis para usar adversários como telas para refletir os seus próprios erros. Quando suas corrupções, mentiras e roubos são conhecidos em suas práticas, passam a usar a tática da repetição de suas mentiras várias vezes para que e com isso elas acabam sendo interpretadas como verdades. Pois os bons observadores devem enfocar suas avaliações no comportamento do vilão e não simplesmente nas suas palavras. Por isso é que precisamos ter cuidado e observar isso, né? Pois nem sempre ele está falando a verdade que vem do coração. Como diz o rei Davi no Salmo 15, versículo 2, aquele que fala a verdade que vem do coração.
O coração espiritual do ser humano é o cérebro. Quantas vezes o coração está dizendo uma coisa, mas a boca contradiz? É como aquele advogado que defendia a causa de um inocente, mas quando o verdadeiro culpado discretamente lhe mostrou um pacotão de dinheiro, levou o advogado defensor a dizer à vítima inocente: sei que você tem toda a razão, mas pelo que vejo, você já perdeu a causa. Por falar em maldosos que tentam fofocas e lançam em outros, ou que inventam fofocas e lançam em outros, certa ocasião, eu, como pastor de uma igreja onde tinha diáconos com esse tipo de caráter, e eu era recém-chegado como pastor em uma igreja. Numa reunião dos oficiais da igreja para tratar de assuntos polêmicos, um diácono me fez uma acusação e eu, questionando, disse-lhe: nunca tinha ouvido falar nisso até que recentemente você me informou. Era um homem violento com a própria família e seus empregados na fazenda dele. Foi quando ele me dirigiu a palavra com o seguinte elogio: encurta sua língua. Foi quando lhe respondi: acho que não sou eu quem devo encurtar a língua. Como de costume, aquele elemento saiu com toda a fúria do seu banco e veio em direção a mim para me esganar. Foi quando direcionei a ele o polegar direito e bradei: que o anjo do Senhor te repreenda. Naquele momento ele caiu onde estava, desmaiado, ficando entrevado por mais de uma semana até a sua recuperação total. Coparticipantes nas maledicências. Por falta de experiência, até pouco tempo, tive a infelicidade de cair em contos de fofoqueiros que, após as verdades virem à tona, tive que procurar as vítimas e me desculpar com elas. Apocalipse capítulo 8, versículos de 1 a 4, nos diz o seguinte: vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios e abrigo de todo espírito imundo, e refúgio de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição. Os reis da terra se prostituíram com ela. E os mercadores da terra se enriqueceram com as abundâncias de suas delícias. Ouvi outra voz do céu dizendo: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Apocalipse capítulo 18, versículos 1 a 4. Já imaginou que muitas vezes caímos em contos de maldosos com suas mentiras e acusações infundadas, até mesmo contra os ungidos de Deus? Quando as coisas começam a desandar em nossas vidas, talvez seja essas as razões que Deus suspende de nós a sua proteção e bênção, deixando-nos à mercê de Satanás para a nossa própria correção. Quantas vezes Deus nos submete às correções de Satanás para o nosso amadurecimento das nossas leviandades, como foi com o apóstolo Pedro, quando o diabo pediu a Jesus para cirandar ou peneirar com ele. Jesus não impediu, mas orou para que a fé de Pedro não fosse abalada. Lucas capítulo 22, versículos 31 e 32.
É comum, nas campanhas políticas, candidatos inescrupulosos criar supostos defeitos em seus adversários, usando-os como trampolim para convencer eleitores para votarem neles. O grande problema é quando nós cristãos nos envolvemos com os tais inescrupulosos. Quando isso acontece conosco, devemos ter a dignidade para corrigir tais falhas diante de Deus e diante das vítimas prejudicadas por nós, para mostrar o nosso verdadeiro caráter e sermos abençoados por Deus. No Salmo 15, versículos 3 e 4, lemos: Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, repudia o perverso e honra os que temem ao Senhor. Salmo 15, versículos 3 e 4. Que nós reflitamos o caráter de Cristo em meio às injustiças.